É isso aí, meus amores, voltando com o Rafael, terapeuta, nos contando dessa situação figurativa que nós falamos do passado, era lutar ou fugir. E hoje, enquanto aos seus pacientes que não têm como lutar, e porque eles têm esse medo. Então, essa fuga, como é que é isso, Rafael? Conte-nos mais. Isso, Camila. A grande questão é, que nem eu estava falando, por nós termos que fugir das coisas que nos incomodam hoje em dia, e por mais que aquilo seja algo benéfico para a nossa vida, para a nossa profissão, por exemplo, a gente tem sempre esse instinto de fuga. E muitas vezes essa fuga que é necessário para a nossa mente, ela nos constrange, nos machuca, e isso acaba gerando algum distúrbio emocional, que é aí onde eu trabalho. Eu não trabalho com as dificuldades que a pessoa tem nos dias de hoje. Por exemplo, pego um paciente que tenha dificuldade de se expressar ou tenha muita vergonha, alguma coisa assim, como eu tive. Eu passei por um processo terrível, como eu me formei, que eu não conseguia. Eu colocava um telefone na minha frente e simplesmente travava. Hoje, lógico, tenho as minhas falhas, mas falo aquilo que eu quero de forma bem natural e bem tranquila. Mas o que eu me importo, assim, qual que é o grande pulo do gato, vamos falar assim, do processo terapêutico que eu trabalho? É simplesmente identificar essas emoções, essas dores latentes em cada pessoa. A partir daí eu aplico o meu processo terapêutico. Eu não me importo, vamos falar assim, se a pessoa é ansiosa, depressiva, compulsiva, porque atrás de todos esses distúrbios sempre vão existir dois pontos fundamentais onde eu trabalho, e aí sim eu me preocupo. Primeiro, a emoção envolvida por trás desse ponto, e o segundo, com quem que essa pessoa aprendeu na primeira infância dela. Claro, mas seria para ela adentrar ao mundo de oratória ou de internet, ou simplesmente para ela lidar com o ser humano mais próximo dela? Sim, na verdade é uma consequência. Tá? Vamos falar que uma pessoa, que nem a gente está nesse tema, de uma pessoa que tem dificuldade de se expor. Tá? E como toda empresa tem que estar na internet hoje em dia para alavancar os seus negócios, essa pessoa precisa se expor de alguma forma. E se ela tem essa dificuldade, ou um diretor que tem uma dificuldade de fazer uma reunião e passar para a sua equipe as funções necessárias que cada pessoa precisa desempenhar dentro da empresa, a gente busca essa emoção, essa sensação negativa que existiu, que ele aprendeu, na verdade, na sua primeira infância. E a partir desse momento, a hipnose em si é um processo natural da nossa mente, não existe mística alguma, não tem nada a ver com questão de religiosidade também, eu gosto de deixar isso claro. A hipnose é um processo terapêutico, onde eu me baseio através da neurociência e a gente ressignifica esses momentos de dores na vida da pessoa. E a partir do momento que a gente dá um novo entendimento, ressignifica essas passagens, quando a mente dela for consultar esse aprendizado, não vai ter mais essa dor. A gente não apaga passado, não existe isso. Vai continuar essa passagem na minha vida, lá no meu passado, mas ela não vai me atrapalhar a ponto de eu não conseguir desempenhar aquilo que realmente eu quero nos meus dias atuais. Mesmo porque muitos de vocês não lidam com a internet, mas vocês têm que lidar com pessoas, têm que falar, Sim. Fazer uma reunião de empresa, conversar com o seu superior, mostrar relevância do que você está fazendo junto ao seu subalterno. Se você não tiver um posicionamento, e é um momento que a pessoa começa a suar mesmo, né? Só de ter uma reunião numa empresa, não é, Rafael? Sim. Quem tem esses traumas já atendi fatídicos. vários casos, agora o que veio na minha cabeça é uma advogada, ela trabalhava num escritório conceituado e, na verdade, ela era bacharel, né? Ela tinha terminado a graduação e daí todo advogado tem que prestar a prova da ordem. E era uma garota prodígio lá, muito capacitada, muito esperta, só que ela tinha repetido 3 vezes no exame da ordem já. E ela falava assim, Rafael, eu vou fazer o exame da ordem, eu tenho um calafrio, dá um branco na minha cabeça e não vai. Eu chego lá, não consigo fazer a prova e reprovo. Em terapia, nós identificamos que ela passou por algumas situações com o pai dela, onde o pai dela menosprezava ela. A menina burra, o que essa menina vai fazer do futuro? E isso, de certa forma, a mente dela protegeu ela, com a seguinte mensagem que ela mesma me falou. Se você passar no exame da ordem, você vai ser responsável por processos e isso vai te trazer malefícios. Então, a nossa mente, ela sempre tenta nos proteger. Só que ela não tem a capacidade, Camila, de saber o que realmente é bom e o que é ruim para mim.
ao mesmo ponto que ela não sabe o que é real e o que é imaginário, o que é verdade, o que é mentira. Só tenta proteger. Sim, a nossa mente ela sempre vai tentar nos proteger, só que essa proteção dela muitas vezes nos traz coisas ruins, não é o que realmente a gente quer. Mas por que ela nos protege? Porque ela entende, lembra que eu falei, a nossa mente ela não tem questão de idade, ela não entende a questão temporal. Então, ela identifica que nós somos uma criança indefesa e que meu pai está falando que eu não sou capaz ainda. Então, a mensagem que a mente dela traz é como uma criança ainda, que tenta proteger ela de algo, só que essa proteção é boba, se a gente for pensar nos dias de hoje, porque não faz o menor sentido. Ela é capacitada, ela deve e ela pode passar na prova da ordem. Fizemos o processo com ela, na próxima oportunidade ela foi e passou no exame da ordem e assumiu o seu cargo de direito dentro do escritório que ela trabalha. Gente, olha como é de suma importância quando existem óbices na nossa vida, nós procurarmos a quem de direito. Como eu sempre fui falante e teve uma época, enquanto eu era advogada, que mudou-se a defesa final, tinha que ser oral. Eu levantei e fiz, entendeu? Mas eu vi que muitos colegas da minha época, que eram excelentíssimos profissionais, eles precisavam só de mandar aqui, escrito. Entendeu? Mas falar, defender oralmente para eles foi um trauma. E aí, naquela época não existia profissionais como o Rafael. Então é muito interessante esse seu trabalho, Rafael. Sim, isso é só um pequeno exemplo da capacidade e da efetividade desse processo terapêutico que eu sempre busco atualização. A semana passada mesmo eu estava em São Paulo e Sorocaba fazendo mais um treinamento. Eu sempre tento pegar o que há de melhor no mundo da hipnoterapia, da hipnose clínica. Hoje em dia a gente tem muita facilidade de comunicação e a maior parte do conhecimento adquirido vem dos Estados Unidos, que vamos falar, o grande cerne da hipnose clínica. Então, muitas coisas vêm de lá e graças à internet, vamos falar o lado bom da internet, que a gente tem que saber usar ela com sabedoria, né? E isso chega rapidamente para a gente no Brasil e já são instalados certos centros e eu sempre procuro estar o mais atualizado possível desse mercado para eu poder atender da forma mais justa as pessoas que me procuram e que precisam de ajuda. Isso é tão efetivo que isso foi uma grande coincidência, Rafael. Como eu fui advogada do crime, eu vejo muitos casos criminais pelo YouTube. E o que eu vi hoje foi que uma menina foi lesada no crânio muito seriamente com uma pá e esqueceu tudo. Com a hipnoterapia, ela lembrou quem foi o autor do que aconteceu com ela. Olha que incrível, não conheci esse caso. Não, eu vou chegar em casa e vou passar para você. Fácil. É impressionante. Então, e hoje eu assistindo, falei, meu Deus, vou receber um hipnoterapeuta hoje à noite. Eu fiquei chocada, é muito bom mesmo. Sim, porque o que acontece? Não é nem uma questão de lembrança, tá? Eu falo assim que existe uma memória escondidinha lá. E através do sentimento que provavelmente foi despertado nessa vítima, que existe uma emoção nela, independente dela lembrar ou não, sempre existe uma emoção associada. E através dessa emoção, ela foi reviver esse momento de dor para ela, no caso, dessa tentativa de homicídio. Foi uma tentativa, né? de homicídio. Então, realmente é uma ferramenta fantástica e que eu acredito que no Brasil a gente é muito cru ainda, as pessoas, infelizmente, Camila, me enxergam assim, vamos falar como a última das opções, sabe? Por quê? Eu não sei se existe muita mística em questão da hipnose em si, mas a gente tem alguns contatos fora do país e lá é diferente da nossa cultura, é uma questão cultural aqui no Brasil das pessoas tentarem resolver os seus problemas nas farmácias. Né? Tô com ansiedade ou depressão. Ela vai e compra um antidepressivo, só que o antidepressivo ele não vai resolver o problema. Ele vai mascarar, muitas vezes eu não sou contra medicamento, deixar bem claro isso, tá? Não tenho capacidade, know-how nenhum de prescrever ou descrever nada, mas o medicamento é algo que
é importante, mas em um determinado tempo, até a gente conseguir resolver aquele problema. Agora, o que não pode ser feito é a gente usar um medicamento como bengala para o resto da nossa vida. Eu falo assim, o medicamento, eu gosto sempre, como vivo na hipnose, de montar certos cenários. O medicamento ele vai levantar o tapete da sua sola e vai jogar a sujeira embaixo. Você sentada no seu sofá, você vai dar uma olhada assim e vai falar, nossa, tá legal, tá bom, tá tudo arrumadinho, estou bem. Só que toda vez que você for atravessar a sua sala, você vai tropeçar e vai cair. É que de repente, vamos supor assim, Rafael, de repente para o medicamento você não conta suas mazelas íntimas. Sim. Tem pessoas, de repente, vão falar, como é que eu vou falar para ele? Não é tudo que eu passei. Além de só falar, não é só uma questão de desabafo, tá? Mas sim, a grande questão, a grande força, a grande efetividade da hipnose clínica é a questão da reeducação mental ou do processo de ressignificação. Isso sim que nos faz sermos diferentes na nossa atualidade. Não adianta a gente identificar um problema e falar, olha, o seu problema é isso, você foi abusada pelo seu tio. E soltar o meu paciente. Não, de forma alguma. Nós vamos identificar o problema e vamos tratar. Eu não termino a minha sessão enquanto existem vários testes que eu faço durante o meu processo terapêutico. Uma sessão pode demorar de 1 hora a 3 horas e meia. Então, eu faço vários testes para eu me certificar que aquela pessoa realmente superou aquele momento e que não existe mais um sentimento de dor ou de luto ou de perda, algo assim dentro dela. Aí sim, eu libero o meu paciente. E o que é mais impressionante, Camila, é que 66%, 67% dos meus atendimentos, a gente consegue grandes resultados na primeira sessão. Na segunda sessão, eu trabalho sempre com 2 sessões. Uma sessão, depois de 30, 40 dias. Por que eu dou esse tempo? Para a pessoa se jogar, para a pessoa viver, para a pessoa se testar, para ver como é que ela vai se comportar nas dificuldades do dia a dia. E depois desse prazo, eu entro em contato com ela e ela volta para a gente fazer um retorno. Onde 67% das pessoas, nesse retorno, elas simplesmente conversam comigo e pontua. A gente faz uma evolução do quadro dela. E essa parte restante a gente faz uma nova terapia, e aí eu pulo para 89%, 88% que a gente elimina esse sentimento ruim que essa pessoa carregava dentro dela, você entendeu? Por ser uma ferramenta muito poderosa e de grande impacto emocional. É justamente por causa desse impacto emocional que a gente consegue reverter o quadro desse sentimento ruim que ela carregava. Muito bacana, né? Não adianta você dar o diagnóstico para aquela pessoa, aquela criatura, e falar, se vira como você pode, anjo no mundo. Não. Ele vai, não é, Rafael? Ele vai acompanhá-lo. A pessoa, o doente, digamos assim, porque você está doente, uma pessoa que tem alguns traumas, sejam eles de quais searas forem, o psicoterapeuta, o terapeuta vai acompanhá-la, não é, Rafael? Isso. A gente faz um acompanhamento nessa evolução, nesse testar, né? Porque eu falo assim, não adianta a gente vir com um problema e pensar que a gente vai fazer terapia, eu vou chegar na minha casa e vou fazer assim e tudo vai estar mil maravilhas, que eu vou conseguir mudar o meu companheiro, a minha companheira. Não, o seu companheiro, a sua companheira vai continuar da mesma forma, se comportando da mesma forma. O seu chefe na empresa vai estar te perseguindo, vai estar se comportando da mesma forma. As dificuldades do mundo vão continuar as mesmas. O que muda é o olhar, a sua interpretação sobre o mundo externo, sobre a sua interpretação sobre a sua vivência como um todo. E isso nos traz um conforto e uma outra interpretação, onde as coisas continuam da mesma forma, mas a nossa leitura sobre a nossa vida muda. E isso basta para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Gente, o papo aqui, de verdade, iria, ó, noite adentro, aqui, ó, pautinho, os meninos mandando cortar, mas, Rafael, eu tô sabendo que você tá com uma coisa bem bacana, que é sobre as gestantes. Conte pro pessoal, apenas uma palhinha, não dê spoiler, porque eu quero que você volte para falar apenas disso, antes de nos despedirmos. Isso. Como eu falei, eu estava em treinamento esses dias atrás com uma grande novidade, que é o programa Talk to Your Baby, que foi idealizado pelo meu mentor, Felipe Feliciano,
que me acompanha há muitos anos, trazendo sempre novidades, e ele desenvolveu esse Talk to Your Baby, que nada mais é, Camila, do que um processo terapêutico voltado para as gestantes, onde ela vai ter a grande oportunidade de sentir e de ter um certo diálogo com o seu bebê ainda dentro do ventre materno. É algo maravilhoso, algo que emociona quem está passando pelo processo, quem faz o processo, e as gestantes, pelo que eu pude ver e atender essas semanas, foi algo muito forte, muito impactante na vida delas, onde eu espero que elas continuem tendo uma gestação ainda melhor do que elas vêm tendo. Só o hipnoterapeuta pode fazê-lo? Sim, sim. Não percam por esperar, gente. Em breve quero trazer o Rafael para nos contar sobre isso. Acho que as futuras mamães vão estar impacientes. E é isso, meus amores. Rafael, foi um prazer imenso tê-lo comigo novamente e espero tê-lo de novo em breve com esse novo assunto. Imagine, Camila, o prazer foi todo meu. Mais uma vez, um papo super agradável, que o tempo passa assim muito rápido, mas espero que as pessoas possam ter entendido um pouquinho do nosso bate-papo, do nosso propósito aqui, e fico à disposição para uma próxima oportunidade para a gente conversar mais sobre essa questão das gestantes. Com certeza. E caso queiram acompanhar ao Rafael, aqui a rede social dele, ele sempre coloca feedback de paciente com ele. É muito legal para vocês virem, saberem quem ele é. Tá bom, meus amores? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!